parlamentar contra as remoções é caso a comunidade discuta democraticamente, decida estar nessa ocupação, que a presidente desta frente estará junto com vocês nessa ocupação. O primeiro compromisso que eu gostaria de assumir. Em segundo lugar, eu acho que, bom, várias intervenções aqui já foram feitas, foram colocados os diagnósticos, né, em relação a cada uma das ocupações, em cada uma enfim, das tentativas de remoções aqui. E eu acho que o que vale ao final é que política nós podemos tirar de tudo isso que foi colocado aqui. Qual é a ação política que tem que ser construída para evitar que o Horto, que Tubiacanga, que toda a Providência e que todas as outras comunidades que estão afetadas, que elas possam ser poupadas e ter vitória, que efetivamente as pessoas não sejam expulsas das suas casas. Porque assim, eu acho que só quem passou por um processo de remoção pode realmente sentir a magnitude da agressão que isso significa. Eu estou deputada, né, aqui muito bem disfarçada de deputada. Eu sou servidora pública, concursada, e eu fui moradora da Baixada Fluminense. Eu nasci na Baixada Fluminense. E final da década de 70, eu acho que aqui vocês devem lembrar disso, tinha os conjuntos do BNH. Né? A ditadura construiu muitos conjuntos residenciais do BNH, particularmente nos bolsões de pobreza e de miséria. A Baixada Fluminense estava dentro disso. E a minha família foi vítima disso. A minha família comprou uma casa do BNH, né, que no início você comprava bem baratinho, e aí depois, mês a mês, eles iam aumentando as prestações de forma que você não tinha capacidade de pagar. Aí o que eles faziam? Colocavam, na época da ditadura, eles colocavam o exército, né, e removiam as pessoas, assim, retiravam as pessoas e retiravam as pessoas independente para onde você fosse. Eles não queriam saber de nada, simplesmente iam lá e retiravam. E a minha família passou por isso. Eu morava num bairro que hoje é conhecido como Nova Califórnia, né? Nós fomos removidos para um local que hoje é a Posse, na rua e saímos de um local, né? Eu estava vendo o filme, vocês falando do filme aqui. Você tem uma vida, né? E me sensibilizou o rapaz do Horto ali que falou de como sofre uma criança, do que significa, o que é o impacto como esse para uma criança. Eu fui uma criança removida, né? E de repente você tem a sua casa, você tem a sua segurança, o seu quintal, a sua amendoeira. Eu tinha uma amendoeira que eu conversava com a minha amendoeira, e de repente eu fui levada para um bairro onde eu não podia sair na rua porque o tráfico de drogas era um negócio assim, né? Era tiro, as pessoas morriam, a gente via gente morta sendo arrastada sem cabeça pela rua, né? Então assim, é uma experiência que eu acho que só quem passa, que só quem vivencia sabe como é grave, né? Então assim, em função disso é que eu acho que não existem esforços para que a gente possa enfrentar quem quer nos impor esse tipo de coisa. E a primeira coisa que tem que ter é não ter ilusão. Não tem que ter ilusão de que do outro lado, seja do governo federal, seja do governo estadual, seja dos municipais ou das empresas, que exista alguma condescendência, algum tipo de consciência, algum tipo de crise, entendeu? Que a gente, através de um processo, né, de sensibilização, a gente possa mudar essa situação. Não existe sensibilização possível para quem, né, faz da sua vida, tem como único objetivo na sua vida enriquecer. As pessoas que pertencem ao outro lado, a uma outra classe social, elas não têm a sensibilidade que nós temos, porque elas são determinadas, a sua cabeça, a sua consciência é determinada pela sua existência material, e na existência material que eles têm, né, o que vem a eles é mais e mais e mais e mais, e acumular mais, independente se eles têm que passar por cima das nossas famílias e dos nossos filhos. Então não tem que ter ilusão. A única certeza que tem que ter é na luta. E como foi colocado isso aqui exaustivamente, eu acho que eu estou apenas repetindo, ou seja, é na luta. Então acho que é buscar aqui ver como qualificar a luta, né? Como abrir nessa luta os espaços institucionais, como movimentar os parlamentares, que, como foi dito aqui pelo companheiro, aqueles que têm compromisso com o povo pobre, com o povo trabalhador, né? Enfim,
aqueles que não estão já submetidos à lógica, né, da corrupção, da adaptação política, aqueles que ocupam o espaço do parlamento para uma outra perspectiva política, para uma perspectiva política de uma construção de uma sociedade onde não seja normal apodrecer no meio da rua e outras pessoas passarem por cima de você, na perspectiva de uma sociedade que não seja normal uma criança sendo perseguida a golpes de cacetete pela guarda municipal, se drogando de crack pelo meio da rua, né, numa perspectiva de uma sociedade onde a gente não acha normal que milhares e milhares e milhares de pessoas semanalmente morram dentro dos hospitais públicos, né? Então, nessa perspectiva de sociedade, então a gente precisa fortalecer essa luta, buscando quem nos espaços institucionais, parlamentares, podem se somar a isso, buscando no mundo jurídico, né, quem são as pessoas e quais são as teses, quais são as contradições desse ordenamento jurídico que essa luta pode estar colocada, e fundamentalmente buscando unidade. Ontem, aliás hoje, está fazendo 12 dias que em Itaoca, em São Gonçalo, tem uma ocupação de 827 famílias que conseguiram fechar, né, uma estrada por onde passam aí a infraestrutura das obras da Petrobras, que estão levando as máquinas pesadas do porto para o Comperj. São 12 dias que homens e mulheres, sem nenhum movimento social em volta, sem nenhum advogado, sem nenhum, enfim, sem nada, sem nenhum tipo de apoio, pessoas que são ex-catadores de lixo, né, que tem muito, eu estou olhando para vocês aqui, eu estive lá com eles, vocês têm muito mais recursos para fazer essa luta, né, e aquelas pessoas estão lá, né, a grande maioria que tem AIDS, que tem tuberculose, que tem hanseníase, doenças da pobreza, né, várias pessoas que morreram nesse último período de fome, de inanição, e essas pessoas estão lá, mais de 1000 pessoas por dia, fechando uma estrada e proibindo a Petrobras de fazer a obra enquanto não negociar o problema das remoções das suas casas, o problema da cooperativa que a Petrobras quer passar por cima. Então é importante saber que no nosso estado, lá no entorno do Porto do Açu, tem pessoas fazendo luta contra o Eike Batista, né, e brigando contra o processo de remoções, muitas já foram derrotadas. É importante saber que aqui na Costa Verde, no Porto, né, que eles estão ali do submarino nuclear, na TK-CSA, que em Itaboraí, nos municípios do interior do Comperj, várias comunidades de pequenos produtores, em Porto das Caixas, as pessoas fazendo barricadas para proteger os sítios arqueológicos de Porto das Caixas, para proteger as suas moradias, porque a SEDAI decretou lá, através de decisão judicial, né, que as pessoas deveriam sair. Então, não existe aqui uma comunidadezinha, pobrezinha, que está sendo atacada sozinha. Tubiacanga não está sozinha, Providência não está sozinha, o Porto não está sozinho, e os pobres do nosso estado, do nosso país, estão sendo atacados por um projeto. E quem ataca nesse projeto está juntinho, está unificado. O governo federal da Dilma, do Lula, está junto com o governo do Sérgio Cabral, que está junto com o Eduardo Paz, que está junto com o Elil lá de Itaboraí, e que está junto com outras prefeituras, entende? Que tem uma opção, que a sua opção é de ser sócio das empreiteiras, é de ser sócio daqueles que estão fazendo obra, porque fazer obra dá dinheiro. Fazer obra dá dinheiro para os políticos corruptos botarem no seu bolsinho. Então, muitas vezes, mesmo quando essas obras não são necessárias, elas serão feitas, independente de Copa, não Copa. Vai acabar a Copa, vai acabar os Jogos Olímpicos, eles vão continuar atacando as comunidades pobres, porque sempre foi assim. E vai continuar sendo assim enquanto nós não conseguirmos nos organizar para colocar como alternativa uma outra sociedade diferente dessa que está colocada aí. Então, eu acho que, fundamentalmente, o que nós, dessa frente parlamentar, podemos nos comprometer com vocês aqui é de tentar ser articuladores desses conjuntos de instituições, as parlamentares, as institucionais, as jurídicas, enfim, né, de nos articularmos com esse conjunto de setores políticos que tem a opção da defesa do povo pobre, que tem a opção da defesa daqueles que estão sofrendo esses ataques, para lutar ao lado de vocês. E nos colocarmos como instrumento, não só para sentar aqui no parlamento, fazer um discurso, mas na hora, como foi lá em Itaoca, né, que o caveirão chegou para tirar, a gente vai lá, vamos ficar na frente do caveirão, vamos discutir lá com a polícia, ó, vocês vão dar tiro, não vai dar
dar tiro só em cima do povo, não. Vai ter que dar tiro também nos parlamentares que estão aqui. Porque é fácil matar o negrinho de Itaoca, mas não é tão fácil matar um deputado, né? Não é tão fácil. Para ficar claro para vocês qual é o compromisso. O nosso compromisso é de ir com vocês até a última instância. Até a última instância. Então, nesse sentido, a proposta da Frente Parlamentar da gente fazer um lançamento político aqui na Assembleia Legislativa, né, de conversar com o presidente da Casa, tentar o auditório da Casa, chamar, né, todas as comunidades da cidade do Rio de Janeiro, mas não só da cidade do Rio de Janeiro. Chamar as comunidades, muitas vezes com menos capacidade de defesa do que os movimentos da cidade do Rio de Janeiro, do estado inteiro. Colocar aqui todo mundo aqui dentro, não para a gente fazer um ato e tal, mas para organizar a luta, para organizar o combate, para com essa unidade fortalecer mais a perspectiva de resistência. Não tem como tergiversar nessa história, ou se tem lado ou não se tem lado. Ou se está do lado dos trabalhadores, das comunidades impactadas, se está ao lado dessas lutas, né, e de se colocar os nossos mandatos, né, até a última instância para fazer essa defesa ou não. Então eu quero que vocês saiam daqui sabendo claramente o que é esse instrumento Frente Parlamentar para nós. Esse instrumento é um instrumento que colocamos na mão de vocês para que possa ser uma ferramenta para derrotar esse outro lado, né, que acha que é fácil tirar as nossas amendoeiras, tirar os nossos quintais, tirar os nossos sonhos, a nossa intimidade e a nossa identidade. Então podem contar comigo como presidente da comissão, vocês podem contar